Boa noite. Os números de pessoas contaminadas pelo vírus HIV na Baixada Santista assustam. Nos 3 primeiros meses deste ano, a região registrou em média 1 caso por dia. Os jovens têm sido os mais afetados. A desinformação sobre como se prevenir e a falta de campanhas eficazes são as causas apontadas por especialistas para esse quadro. Beto Volpe é portador do HIV há 27 anos. Todos os dias toma 13 comprimidos. 8 são do coquetel anti-AIDS e 5 para tratar osteoporose, hipertensão e colesterol, decorrentes das alterações no organismo provocadas pela AIDS e os medicamentos. Eu, por exemplo, já tive a lipodistrofia, que é uma desordem de gordura no corpo que deforma completamente o rosto e uma série de partes do corpo. Necrose óssea. Eu tenho 2 próteses no quadril, estão vindo mais 2 agora na região do joelho. Eu já tive umas 5 fraturas. Beto leva uma vida com inúmeras restrições, mas é um sobrevivente. Bem diferente dos primeiros soropositivos. Há mais de 20 anos, ter a AIDS era assinar uma sentença de morte. Essa aparente normalidade na vida dos pacientes parece ter criado uma ilusão acerca do HIV e reflete dados preocupantes. Segundo a Secretaria Regional da Saúde, todos os dias aparecem novos casos da doença na região. Nos 3 primeiros meses deste ano, a Baixada Santista registrou 94 casos de AIDS, 70 foram em Santos, e a doença tem aparecido em jovens entre 25 e 39 anos com nível universitário. Nancy Alonso é presidente do Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS da Baixada Santista, o GAPA, e confirma a desinformação dos jovens. Um universitário no 3º ano de um curso, não vou dizer qual, ele perguntou se um paciente tossisse no rosto dele e esse paciente fosse portador de HIV/AIDS, se ele pegaria AIDS. Quer dizer, nós ficamos, olhamos, falamos assim, você está falando sério? Eu falei, você acha, eu corro esse risco? As coisas mais simples, até de pegar na mão, eles têm dúvida, se pega na mão de uma pessoa com AIDS, se pega AIDS. E isso a gente fica falando, meu Deus, como? O vírus da AIDS ataca o sistema imunológico e destrói os glóbulos brancos. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, há cerca de 455 mil pessoas em tratamento contra a doença na rede pública. Como que você pode ser infectado? Por sangue, secreção vaginal, secreção esperma, e da mãe para o filho, a transmissão vertical e do leite materno. Fora disso, ou transfusão de órgãos. Fora disso, não tem outra forma. Ricardo Hayden é um dos maiores especialistas em AIDS no Brasil. O médico infectologista atendeu o primeiro caso da doença em Santos. Ele chama a atenção para o comportamento sexual dos jovens. Em pesquisa nacional, feito de cabo a rabo do país inteiro, do Oiapoque ao Chuí, em universidades federais, entre estudantes da faixa dos 18 aos 20 e poucos anos, se fazia uma pergunta, entre várias perguntas, se sabia o que era camisinha, como usar, como pôr, como tirar, se perguntava assim, você usou o preservativo na última transa? Cerca de 20 e pouco por cento das mulheres tinham usado e cerca de 30 e pouco por cento dos homens tinham usado preservativo na última transa. Ou seja, isso é um número muito baixo. Para ele, faltam campanhas mais eficazes que alertem sobre a gravidade da doença e suas complicações para o resto da vida, já que não há cura. Fazer palestras, treinar a rede, atacar as doenças sexualmente transmissíveis que abrem as portas para a contaminação pelo HIV e outras doenças. Tinha o AIDS nas escolas que davam um resultado fantástico, as professoras eram treinadas como multiplicadores e passavam informações desde o início do ensino fundamental, adaptados à faixa etária, e depois no 1º e 2º grau. Mas tudo isso é muito dificultoso num cenário de crise de recursos mais escassos. Para quem vive com a doença, um outro aspecto a ser combatido é o preconceito. Tem muita gente que se deixa acuar, se deixa esmorecer, que não reclama. Não tem que reclamar. Preconceito para mim não tem vez, Nunca teve, assim, nunca não me incomodava, e quando incomodava eu reagia. Isso não tem erro. Lembrando que, além de usar preservativo, a recomendação é não compartilhar seringas e esterilizar alicates de unha. E a campanha de vacinação contra a gripe foi retomada hoje nas policlínicas de Santos. Apesar da campanha já ter sido encerrada na região,
o município recebeu um lote extra do estado com 8 mil doses. A prefeitura informa que as vacinas são destinadas agora aos idosos e gestantes. A cidade já bateu a meta de imunização de 80% do público-alvo da campanha, que começou em maio. Funcionários de 4 agências bancárias do Gonzaga, em Santos, não trabalharam hoje. O movimento foi um protesto contra a demissão em massa que, segundo eles, acontece desde o ano passado. 3 das agências fechadas ficam na Avenida Ana Costa. Funcionários ficaram na porta das unidades e distribuíram panfletos para sensibilizar os clientes. O protesto é contra as demissões de funcionários. De acordo com a presidente do sindicato da categoria, só este ano na Baixada Santista, 13 pessoas foram demitidas e 4 agências pararam de funcionar. No ano passado, foram 65 demissões na nossa região. O Itaú tem tido uma prática de tentar mandar as pessoas por justa causa, que é para não pagar as verbas indenizatórias. Nós aqui na região já tivemos 13 demitidos, conseguimos a reintegração de 2 e já temos outros processos em andamento. E o fechamento das agências, direcionando clientes para as agências digitais. Entretanto, os clientes continuam buscando as agências convencionais. Isso causa uma sobrecarga e adoecimento muito grande na nossa categoria. O movimento de hoje aconteceu em outras cidades do país. Amanhã, as agências voltarão a funcionar normalmente. Com certeza, outras movimentações acontecerão ao longo do ano. Por meio de nota, o Banco Itaú informa que o perfil dos clientes vem mudando e que atualmente mais de 70% das transações do banco são realizadas pelos canais digitais, internet e celular. A nota esclarece ainda que, por causa dessa mudança, vem reduzindo o número de agências, mas que todos os clientes foram transferidos para unidades próximas e podem continuar contando com as diversas alternativas de acesso ao banco, como telefone, internet banking e aplicativos, que dão mais agilidade e diversidade nas operações. A nota ressalta ainda que o banco possui um programa interno de carreira que possibilita a realocação de funcionários. A Câmara Municipal de Cubatão aprovou ontem a abertura do processo de cassação da prefeita Márcia Rosa e de seu vice, Donizete Tavares. 8 dos 11 vereadores aceitaram a denúncia contra a chefe do Executivo, acusada de improbidade administrativa. O denunciante, o munícipe Walton de Simone, aponta ainda que a prefeita não vem pagando integralmente os valores referentes ao Fundo de Previdência dos servidores municipais e que o vice-prefeito, nos dias em que a substituiu, também deixou de repassar os valores à Caixa de Previdência. O Legislativo instaurou uma comissão processante que será presidida pelo vereador Severino Tarcísio, o Doda. Os trabalhos começarão em 5 dias e, a partir da notificação, a prefeita e o vice terão 10 dias para apresentar a defesa e testemunhas. Em nota, a Prefeitura informa que a aprovação da abertura de processo de impeachment da prefeita Márcia Rosa é, abre aspas, reflexo da situação absurda e irresponsável que estamos vivendo no Brasil, agora atingindo cidades como Cubatão, fecha aspas. O texto destaca ainda que não existe nenhum crime de responsabilidade praticado pela prefeita e que a única razão plausível para se entender o que aconteceu na Câmara de Cubatão é que, abre aspas novamente, o revanchismo e o golpismo nortearam a decisão dos vereadores que fazem oposição, uma tentativa vã e covarde de, por causa da disputa eleitoral que se aproxima, desgastar a chefe do Executivo, fecha aspas. A administração municipal garante que a ação da Câmara será questionada na Justiça. Em maio de 2007, um crime na Vila São Jorge, em São Vicente, teve repercussão nacional. A estudante de 13 anos, Emily Gedert, foi morta na porta de casa em uma tentativa de assalto. Os ladrões menores de idade na época foram apreendidos, mas depois de 3 anos cumprindo medidas socioeducativas na Fundação Casa, foram soltos. Eles queriam levar uma máquina fotográfica da vítima. 9 anos depois, essa triste história vai virar filme.
Um longa-metragem está em fase inicial de produção. A ideia de produzir o curta contando a história de Emily foi do professor de teatro da adolescente Luigi Garofalo. Ele foi o intermediário entre os pais da jovem e o cineasta Tony Martin. Conhecendo o Tony, um cineasta internacional, um cara muito renomado, um cara muito rápido com câmera e principalmente que resolve a questão de produção, de baixa produção, porque é a nossa realidade aqui, eu falei, não podemos perder essa chance, fiz um contato com o Tony mais perto da nossa região hoje, porque vivia em Brasília, e hoje aqui morador aqui da nossa região metropolitana. Eu falei, Tony, se você puder abraçar essa causa aí rapidamente, tanto é que saiu de um curta para um longa, ele não só abraçou, como também já mudou todo o que a gente tinha previsto. O tema é emocionante, o tema aborda situações que vamos sair simplesmente do fato para o que está por trás disso. Nós temos que fazer com que a violência seja pensada como uma reflexão para melhorar, reduzi-la. Wilson e Ângela, os pais de Emily, receberam a notícia com alegria. Eles acreditam que é uma forma de eternizar a imagem da adolescente. Para a gente, uma surpresa muito agradável, né? Nunca imaginamos isso. A história dela eternizada, né? Então, uma coisa maravilhosa. Expectativa de como que vai ser contada a história dela, né? A gente fica emocionada de saber que, no meio de tantos casos de violência, ela foi escolhida para ser retratada no filme. O projeto está na pré-produção. Em julho começam as filmagens e a previsão é que em outubro deste ano seja finalizado. O cineasta afirma que a preferência do elenco será de atores da região. Tem que ser daqui, tem que falar essa língua, tem que conhecer o bairro, tem que conhecer a região, tem que entender, tem que ter visto a história da Emily e se apaixonado por ela, né? Não somente esse elenco principal, enfim, mas também o elenco de apoio, vamos tentar trabalhar com jovens, com a equipe técnica também da região. O Festival de Quadrilhas Juninas de São Vicente vai acontecer entre os próximos dias 16 e 19. O anúncio veio depois de a Prefeitura cancelar o evento por falta de recursos. Vai ter festival e vai ter redução de gastos. O secretário de Cultura de São Vicente afirma que este ano não terá premiação e a prefeitura não pagará o transporte das quadrilhas. Por isso, o evento, que havia sido cancelado por falta de verba, vai acontecer. Nós não teremos premiação em dinheiro, teremos os troféus, primeiro, segundo e terceiro lugar e para os destaques, né? E modificamos desta forma. Nós conseguimos como apoio, através de um vereador que nos procurou para colaborar com a realização do festival oficial da cidade, conseguimos som, conseguimos luz. Este ano o festival estará aberto ainda para quadrilhas de outras cidades do país. Pela primeira vez poderão concorrer à premiação, primeiro, segundo e terceiro lugar. Então nós não sabemos precisar ainda quantas quadrilhas juninas vão participar, mas no mínimo por noite nós teremos 3 quadrilhas juninas. Apesar de terem que arcar com mais gastos este ano, os integrantes das quadrilhas de São Vicente se mostraram satisfeitos com a realização do evento. É uma grande luta da gente, porque há anos tem São João na cidade e não poderia faltar esse ano. É um trabalho que não é só em junho, é um trabalho de um ano inteiro que nós fazemos evento durante o ano todo para estar fortalecendo o movimento junino e mais que justo. A gente não faz só por causa de prêmio, a gente faz porque a gente gosta mesmo de coração. Independente se não tivesse concurso, se fosse só uma apresentação, a gente estaria muito feliz. A gente só quer trazer para o pessoal do São Vicente a nossa cultura. O Festival de Quadrilhas Juninas será realizado entre os dias 16 e 19 de junho no ginásio poliesportivo Dondinho, no Cachapuã. A entrada é de graça. Esta será a 4ª edição do evento.
São Vicente é a cidade com o maior número de quadrilhas em todo o estado. São mais de 20 que disputam campeonatos profissionais. A gente pode dizer que é a capital junina do estado de São Paulo, com quadrilhas que têm tradição há mais de 30 anos de existência e quadrilhas novas. Esse ano nós temos 2 quadrilhas novas, né, que vão participar do festival. Quadrilhas mirins, quadrilhas juninas com crianças. É uma tradição muito forte na cidade e nós temos hoje mais de 600 pessoas, 600 jovens participando das quadrilhas, o que é impressionante quando você fala em cultura popular. Muito animados e ansiosos, né, por essa estreia, esse concurso, e prometemos que vão trazer muita inovação e muita novidade para todos que vão assistir. As quadrilhas podem se inscrever até o dia 10 na sede da Secretaria de Cultura. O endereço, Avenida Embaixador Pedro de Toledo, 593, no centro. A Prefeitura de Guarujá homenageou ontem à noite todos os órgãos envolvidos no combate ao incêndio da Local Frio ocorrido em janeiro deste ano. A homenagem aconteceu no ginásio Tejereba, em Guarujá. O Balé da Cidade e a Banda Municipal participaram do evento. Hoje, sensação de dever cumprido para os mais de 600 profissionais do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, CETESB, IBAMA, CODESP, Guarda Municipal e Forças Armadas. Entidades que por 51 horas não mediram esforços para controlar o incêndio e garantir a segurança da população. Isso é muito gratificante, é importante, incentiva, anima, faz com que o nosso trabalho tenha um sentido melhor. Que foi num contexto, assim, um trabalho de equipe muito profícuo, em que a gente se sente honrado, não tenha dúvida, e que a gente aqui está representando, né, as dezenas, quase uma centena de pessoas das corporações aqui hoje sendo homenageadas para poder receber essa justa homenagem pelo trabalho que foi realizado lá naquela ocorrência. O vazamento no terminal da Local Frio em Vicente de Carvalho aconteceu em janeiro deste ano. Durou quase 3 dias. Quando o incêndio começou, chovia bastante. A probabilidade é que uma rachadura em um dos contêineres tenha colocado a água em contato com o cloro, o que provocou o fogo. 66 contêineres foram atingidos. O terminal foi multado em R$10 milhões pelo governador do estado. Até o momento, não foram divulgados todos os componentes que foram liberados no ar durante o incêndio. Eu já tinha pego todos os 3 da Ilha Barnabé, o da Ultracargo e agora esse. Esses incêndios têm esse caráter de desafio, sim, né, de superação. E a gente consegue com trabalho de equipe, como foi, né, com comando unificado, com vários órgãos, com gabinete de crise, dando suporte para todos nós. Então foi uma experiência assim, muito marcante. A homenagem foi uma iniciativa da prefeita Maria Antonieta. Precisamos estar cada dia mais organizados, mais preparados, as empresas principalmente equipados e, ao mesmo tempo, ter esta pronta resposta. A gente só pode falar em termos do Exército que nós estamos prontos para apoiá-los no que for preciso, tanto na área dos nossos médicos que foram emprestados, ou seja, colocados à disposição da população para apoiá-la, como os nossos efetivos também para apoiar numa eventual evacuação, no apoio que for necessário. Todos os veículos de comunicação que participaram da cobertura do incêndio também foram homenageados. A repórter Ione Furukawa, da Santa Cecília TV, recebeu uma placa reforçando a dedicação, proatividade e responsabilidade do jornalismo ao noticiar o fato. O texto termina com um agradecimento especial da população de Guarujá. O incêndio da Local Frio foi mais uma ocorrência ambiental grave na região. Poucas semanas depois, um derramamento de óleo em Cubatão afetou o abastecimento de água. Em 2015, outro incêndio, o da Ultracargo, que além do prejuízo ambiental, paralisou a entrada da cidade e gerou prejuízos milionários. Para falar sobre esta e outras questões, nós recebemos o consultor portuário e professor da Unisanta, Hélio Alite. Professor, boa noite. Obrigado por participar conosco mais uma vez. Dá para tentar explicar, né, esse número grande, né, de acidentes num período curto de tempo? Azar, fatalidade ou falta de prevenção e treinamento, professor? É uma sequência de vários fatores. São vários fatores juntos, né?
que denotam aí o crescimento, a importância do crescimento, sim, da produtividade, das atividades portuárias e marítimas, porém isso tem um preço, isso tem um custo. E justamente quando se falha em prevenção, em planejamento, a gente a gente acaba se deparando com eventos dessa magnitude. Seguramente o incêndio da Local Fuel foi emblemático pela importância, pelo grau de impacto na área portuária, na atmosfera, enfim. Mas nós temos uma linha do tempo também muito interessante, que começa em 2013, com o primeiro incêndio no terminal da Copersucar. Logo depois a gente tem, ainda na área do açúcar, o incêndio, se não me falha a memória, em fevereiro, na Rumo Logística. Logo em seguida, nós temos, em agosto, mais um incêndio na Copersucar. Temos, logo em seguida, um incêndio na Tiplan, lá no polo petroquímico, no polo de Cubatão, no terminal da Vale. E logo depois vem o grande incêndio da Ultracargo na Lamoa. Então, isso realmente significa que nós evoluímos do ponto de vista de crescer a produção, de aumentar a tonelagem movimentada, porém, talvez não tenham seguido, não tenham acompanhado aqueles cuidados necessários para que a gente possa realmente encarar prevenção, manutenção, exatamente, treinamento, tudo isso. Uma sequência de tudo isso. Uma sequência de tudo isso, o porto hoje é todo privatizado. Não teve a mesma evolução do que o crescimento e o desenvolvimento Não, é uma preocupação importante, né? O incêndio da Local Fuel, ele acontece 6 meses depois do grande incêndio de Tianjin, na China, que foi um dos maiores desastres da área portuária no mundo em 2015, com muitos mortos, mobilizou 10 milhões de habitantes da cidade chinesa de Tianjin, e 6 meses depois ele acontece no Guarujá, e talvez aí a parte que a gente tenha que se lamentar, diante de tantos heróis aí que merecem reconhecidamente todo o trabalho que fizeram, mas nós temos que lamentar a falta de informações concretas, seguras e norteadoras com relação ao que de fato gerou o incidente e que efetivamente foi queimado dentro dos 50 containers. O que falta, professor? Dinheiro, investimento financeiro para tentar melhorar a situação, não só do ponto de vista de informação, né, não só para os funcionários, mas para a população, porque eu me lembro que nessa época muita gente também ficou sem saber o que fazer. Exatamente. Principalmente nesse da Local Fuel, que envolvia lá gases e tal na atmosfera, as pessoas assim muito preocupadas e desnorteadas, sem saber como se comportar e como agir numa situação como essa, professor. Infelizmente, é uma situação que merece uma coordenação muito afinada. Assim como a gente percebe que na segurança pública, em algumas situações, as polícias parecem que não se conversam, na área marítima e portuária isso é fundamental. É fundamental a inteligência com relação ao que efetivamente temos de cargas dentro dos containers. O container é uma coisa que veio realmente revolucionar o transporte marítimo internacional, e até porque não aéreo, mas ele foi criado para ser um cofre de carga, ou seja, para, de certa forma, garantir a segurança da carga e tudo mais, mas ele tem essa coisa de você não ter a menor ideia do que está dentro. Tá lá dentro. Em vários documentos é possível você ler a palavra produtos químicos. Sim, não, e a todo momento são estourados, né, containers, e o que estava declarado lá dentro não é nada daquilo. Mas eu queria aproveitar também a sua presença aqui, professor, para abordar um outro assunto que que incomoda muito a população, principalmente dos moradores da Ponta da Praia, que é o problema do terminal de grãos lá na Ponta da Praia, que incomoda muito, principalmente os moradores. A gente sabe que há um envolvimento econômico em relação a isso, obviamente, mas qual seria a melhor maneira para tentar resolver isso, professor? Tem solução para isso? Há uma recente propaganda de um dos terminais anunciando um investimento de 250 milhões de reais, alguma coisa a mais, se não me falha a memória, no sentido de acabar com os efluentes, acabar com os gases, com a poluição, com o pó. E isso, de certa forma, é uma sinalização de que os terminais particulares vão se mexer com relação a isso. Mas, Irineu, isso não basta. Eu tenho uma curiosidade com relação à soja, porque do lado de cá da via pública, da rodovia, os caminhões deixam um rastro de soja daqui até o sul de Goiás, lá de São Simão. A impressão que eu tenho, me perdoe a ironia, mas me parece que a soja ela se reproduz, né? Porque não adianta nada o terminal também fazer a sua parte do ponto de vista de evitar a poluição da soja, do açúcar, do trigo, do milho, de outros grãos, se nas partes viárias não é feita a limpeza, não é feita a manutenção, inclusive que cabe à autoridade portuária do Porto de Santos. E que é um desperdício também, não é, professor? Inacreditável desperdício. O caminhão, ele descarrega a soja e volta, deixando um rastro. Eu tenho isso filmado, Irineu, é incrível. Não, sim, a gente percebe isso lá nas ruas próximas, né, à área portuária, fica aquele trilho, né, de
de grãos ali. Aí o que acontece? Pega uma chuva, pega um sol, muda o tempo, aquece, ele começa a fermentar, e aí não tem como a gente resolver o problema. Se também não for... Junta pombo também. Que é uma outra coisa que é inacreditável, né? Nós temos tudo de ruim aqui no Porto também com relação a isso. Não se resolveu a questão da fauna de pombos, não se resolveu o problema dos roedores, que tem aumentado. Você aumenta o volume de grãos, né? Você tem um porto de açúcar, você tem um porto de milho, não é? Imagina o que você impacta do ponto de vista de pestes, de roedores, insetos e tudo mais. Então, são soluções que precisam ser adotadas. O Porto de Santos precisa pensar como um porto mundial, como um green port. Se fala muito hoje no mundo nos green ports, nos portos verdes, que são sustentáveis, que têm fontes alternativas de energia, como nós já tivemos aqui a nossa Itatinga, que dava ao porto a sua sustentabilidade, ele não tinha que comprar energia de ninguém. E no meio ambiente nós temos muito que evoluir, nós estamos atrasados, Irineu, é duro a gente ter que admitir isso, mas nós temos todas as condições do mundo de reagir e tornar o Porto de Santos, já que ele é o maior porto do hemisfério sul, a gente costuma bater no peito para dizer isso, e precisa ser o maior e o melhor porto também na questão ambiental. Agora, professor, um outro tema, né, uma outra questão que aborda justamente tudo isso que a gente está falando. Desenvolvimento econômico, qualidade de vida dos munícipes da cidade, essa integração porto e cidade, quer dizer, o porto de alguma maneira está sempre presente em todas as questões da cidade. E uma dessas questões é, por exemplo, o desassoreamento do canal do Porto. A gente sabe que há uma exigência para que os navios consigam, obviamente, acessar o porto, e isso envolve, né, investimentos grandes e que movem a economia do país. Quer dizer, não há como não desassorear o canal. Mas alguns especialistas defendem que esse desassoreamento, essa dragagem do porto, também está diretamente ligado ao aumento, por exemplo, da erosão e das ressacas na praia. O senhor entende que há também essa ligação, professor? E também aí, como tentar solucionar isso? Muito bem, já é possível responder com absoluta certeza de que a atividade, a obra de dragagem, ela é sim responsável pelo que acontece não somente na ponta da praia, mas em outros fenômenos que podem ser verificados em outras localidades da nossa ilha. Estamos numa ilha. Sim. Então, a atividade de dragagem, ela impacta sim. E isso já pode ser observado no estudo de impacto ambiental que precede o início da obra, no relatório de impactos ambientais. Deve a municipalidade, os municípios afetados, inclusive, acionar o Ministério Público com relação à responsabilidade do governo federal e da autoridade portuária com relação aos impactos ambientais que estão surgindo, inclusive como se fala aí na reconstrução das muretas, e se é verdade que elas são fruto da obra de dragagem, por que a municipalidade tem que pagar R$800 mil na reconstrução ou reforma do pier, do deck do pescador, da mureta da praia, e vai acontecer isso mais vezes. Então, essa atividade ela impacta. É possível que alguma coisa das questões mundiais de aquecimento global também possam ter uma participação nessa amplitude desse fenômeno, mas a obra de dragagem ela é importante, necessária e fundamental, mas ela tem impactos importantes. Nós temos que conhecer esses impactos, nós temos que mitigar, compensar esses impactos e, realmente, criar um equilíbrio entre as necessidades de expansão portuária. Outro dia teve um navio que teve que sair daqui com menos carga. Porque senão ia... Isso não pode acontecer. É verdade. É que nem um aeroporto que não pode, que por causa da pista não pode... Pela extensão da pista não tem capacidade. Então, professor, é isso que acontece. Infelizmente eu vou ter que encerrar porque o nosso tempo está esgotado. Quero mais uma vez agradecer aqui o consultor portuário, professor da Universidade de Santa Cecília, Hélio Alite. Professor, muito obrigado, viu, pela entrevista. Uma boa noite para o senhor. Uma boa noite, Irineu, a todos da Unisanta.